que a disparidade está tão grande que o Flamengo não consegue olhar para o Vasco como sendo ainda esse grande principal rival. Me parece que o que o Felipe pensou, ele tem conseguido cumprir ali a Supercopa contra o Botafogo, meta, check. Eu tenho agora consolidação do time, carga para chegar, para ganhar Guanabara, check. Agora vem os finais. O jogo na grama sintética do Nilton Santos é um jogo que acelera a bola o tempo todo. E o Flamengo não só tem esses jogadores no time titular, como também tem esses jogadores no banco de reservas. Sim. Não tem o Danilo? Ainda tem o Léo Pereira para fazer dupla com o Léo Ortiz. Sim. Sabe? Então, o Flamengo tem peças de reposição, tem jogadores com características diferentes, mais jovens, mais velhos, mais experientes ou não, que vão suportar esse estilo de jogo. Meus amigos, vamos acompanhar aqui as principais notícias e informações do jogão que vai acontecer neste sábado, ali no estádio Nilton Santos. Jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Olha, eu já estou super ansioso por essa partida. Olha só, hein? Quem diria? O jogo vai acontecer no sábado de carnaval. Carnaval rolando solto e tendo um Flamengo e Vasco na cidade do Rio de Janeiro. É realmente para quem gosta de esporte, tá? Vou deixar aqui os créditos, galera, para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre a semifinal do Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo. Temos Vasco e Flamengo, primeiro jogo no Nilton Santos. Transmissão aqui do Sport TV e também do Premiere. E no domingo, às 6 da noite, a semifinal entre Fluminense e Volta Redonda no Maracanã. 15 para as 6, 7, 5h45, a bola rolando aqui no Sport TV. Nosso aquecimento começa um pouco antes, mas é uma semifinal em que a gente acompanhou nos últimos dias aí definição de local, seria no Nilton Santos, e a questão do gramado, porque alguns jogadores reclamaram publicamente, fizeram uma campanha. A gente não falei da volta, mas temos... esses são jogos de ida, né? Só lembrando que são os primeiros jogos, mas na semana que vem, 8 de março, claro, o jogo de volta aí no Maracanã, comando do Flamengo, e Volta Redonda e Fluminense lá no Raulino de Oliveira, no domingo também. Então, nessa semana, sábado e domingo, na semana que vem também, sábado e domingo, lembrando que esse é um final de semana de carnaval. Mas, enfim, a gente acompanhou em relação ao mando de campo do Vasco nessa partida, né? A definição seria no Nilton Santos ou no Maracanã, e aí a gente teve um movimento há pouco dos jogadores reclamando dos gramados sintéticos, como é o caso do Nilton Santos. Acabou sendo a definição pelo Nilton Santos, né, para que o Vasco sentisse que teria, não em casa, porque não estará em São Januário no seu estádio, tem um estádio, mas não foi liberado pela segurança, pela Polícia Militar para ser utilizado, mas teria capacidade de se sentir mais como mandante da partida. E isso tentando equilibrar de alguma forma um clássico que, nos resultados, nos últimos anos, tem sido muito desequilibrado, né? A gente tem uns números de os últimos confrontos, a gente trouxe aqui ao longo da semana, os últimos 9 jogos, né? A gente tem a última vitória do Vasco, 5 de março de 2023, no Campeonato Carioca de 2023. De lá para cá, empates e vitórias do Flamengo. Na verdade, 17, se a gente somar os últimos 30 clássicos, né? São 17 vitórias do Flamengo e 2 do Vasco apenas nesse cenário restante de empate. É uma distância grande, né? Para a gente olhar os resultados, é um favoritismo muito grande do lado rubro-negro nos últimos anos. Você olha fora de campo, né? Os números são cachapantes. Você vê um Flamengo, se você esquece o passado, hoje, um Flamengo vem numa preparação mais limpa, né? Mais lisa, né? Me parece que o que o Felipe pensou, ele tem conseguido cumprir ali a Supercopa contra o Botafogo, meta, check. Eu tenho agora consolidação do time, carga para chegar, para ganhar Guanabara, check. Agora vem os finais. E o Vasco, não por culpa do Carille, mas toda uma situação. Ele tem que encontrar um elenco, encontrar um time, encontrar um 11, dentro das dificuldades que o Vasco tem. Chegaram os jogadores, pode ser que alguns entrem, até amanhã já estão inscritos, né? Tem o angolano, o Lloyd, tem também o Nuno, um português, chegou de velocidade. Então, assim, é qualidade chegando na frente, onde o Vasco precisava de gente para ajudar o Verratti a não ficar ali
Robson Crusoe sozinho, ou então o Náufrago, né? Sozinho, sem ninguém. Aí esses caras ali podem ajudar. Agora, veio o outro lado. Eu acho que toda essa movimentação de mudança de estádio, indo para o Newton Santos como uma ideia de tirar a característica de Flamengo de ser mandante, e aí é mando do Vasco, mas com um Flamengo muito confortável, tirar o Flamengo da zona de conforto. O jogo vai dizer. Mas eu acho que o Vasco pode ter arrumado uma complicação maior, porque eu acho que o Flamengo, no piso do Botafogo, tem totais condições de desenvolver o futebol dele mais do que no Maracanã. Até. Esse jogo a gente tem visto o Felipe fazer nesse início de ano. De associação, velocidade, de ter a bola, de ficar o tempo inteiro em cima, perde, pressiona. No clássico contra o Vasco foi amassado num tempo, no segundo tempo ele conseguiu ali 15, 20 minutos ficar mais com a bola, respirar e trabalhar. Mas se o pensamento é tirar o Flamengo da zona de conforto, eu acho que no campo do Botafogo, que para mim é o melhor sintético do Brasil, eu lembro do Rogério Ceni dizendo que no ano passado o brasileiro, lá na Fonte, e o Rogério foi quem conseguiu ganhar do Botafogo, né? Eliminou o Botafogo da Copa do Brasil. Sim. Na Fonte Nova eu não consigo jogar do jeito que eu gosto. Aqui eu consigo. Porque o campo permite, lisinho e tudo mais. Meu pensamento é esse. Eu acho que de repente, aí quando a bola rolar, vamos ver. Mas de repente, quando a bola rolar, o Vasco ele pode entender que, caramba, acho que não foi muito jogo vir pra cá. Joga no Maracanã, ou se a ideia é tirar a zona de conforto, que marcasse moça bonita, então, pro gramado todo esburacado, e ia prejudicar o Flamengo. E acho que talvez a discussão seja até essa, né? O último jogo até estava melhor, mas muitas vezes o gramado do Newton Santos, a gente não está discutindo sintético ou natural. É melhor do que o do Maracanã. Exato, assim, eu entendo também essa movimentação, até vi a última entrevista do Pedrinho falando sobre isso, eu acho que é legítimo. Eu acho que você, no Maracanã, não se sentir mandante, sim visitante, porque o Flamengo e o Fluminense dividem a administração. Portanto, a atmosfera toda é voltada para o Flamengo, né? O vestiário do Flamengo, o Flamengo vai estar, de fato, em casa e o Vasco não se sente assim no Maracanã. Então, tentou tirar um pouco da atmosfera e jogou para a torcida, né? Isso é uma questão da Ferg, que não consegue equilibrar, não consegue cumprir em São Januário o acordo de 50% para cada uma das torcidas. E aí, por isso, né, precisou sair, só para contextualizar. Mas, assim, eu tô com o Beto. O jogo na grama sintética do Newton Santos é um jogo que acelera a bola o tempo todo. E o Flamengo não só tem esses jogadores no time titular, como também tem esses jogadores no banco de reservas. E se, de repente, hoje estava uma apuração se o Danilo jogaria por conta da grama sintética. Sim. Não tem o Danilo? Ainda tem o Léo Pereira para fazer dupla com o Léo Ortiz. Sim. Sabe? Então, o Flamengo tem peças de reposição, tem jogadores com características diferentes, mais jovens, mais velhos, né, mais experientes ou não, que vão suportar esse estilo de jogo. Todos eles enquadrados no modelo já muito estabelecido e desenhado do Felipe Luiz. Então, hoje, a qualidade técnica é a favor do Flamengo, a estrutura de time está a favor do Flamengo. É um clássico? É um clássico. Mas, nesse jogo que o Flamengo e o Vasco conseguiu ali esses 15, 20 minutos, foi um jogo em que o Flamengo segurou um pouco mais também o ritmo. Sim. Depois de ter feito um primeiro tempo avassalador. E aí acabou dando esses espaços para o Vasco e depois o Flamengo retomou o controle do jogo. Então, assim, está muito diferente, está muito desequilibrado, está muito desigual. E o Lédio recentemente falou no Seleção algo que eu concordo, que a disparidade está tão grande que o Flamengo não consegue olhar para o Vasco como sendo ainda esse grande principal rival. Porque tecnicamente a estrutura já está muito diferente nos últimos anos. Né? O Vasco está tentando se reequilibrar, é um gigante, não vai deixar de ser, mas ainda tentando se reequilibrar e com questões financeiras que são extremamente importantes para você conseguir montar um elenco competitivo. E aí, olhando para os dois times, né? A gente tem a ausência do Danilo, mas o Léo Pereira é titular, provavelmente, né? Ao lado do Léo Ortiz. Já ainda é essa dúvida quem são os titulares. Tem o Bruno Henrique
que é um dos destaques do Flamengo em clássicos, o rei dos clássicos, como é chamado, né? Na alcunha. O Wesley, inclusive, são 2 jogadores, talvez, que surpreendam também nessa lista dos 52 aí do Dorival, né, Beto? De estarem muito bem na temporada. E aí o Dorival tá dando uma olhadinha também. Wesley e Bruno Henrique, né? Sim. O Wesley é aquela situação de bola da vez, né? Ele tem tudo, né? Idade, momento... Ainda mais pra posição, né? Mais pra posição. Todo mundo sempre, pô, lateral. O Bruno Henrique é aquela sensação de que agora, nossa, agora... Mas é aquilo, né? Como os antigos diziam, futebol é momento. Se o Dorival olhou pro Bruno Henrique nesse momento como centroavante, né? Porque eu acho que o Dorival... ele observou o Bruno Henrique que está convocando pelo que ele está fazendo esse ano, ou aquilo que ele fez na reta final com o Felipe no ano passado, pelo menos nos jogos do Corinthians e Galo, da Copa do Brasil, é um Bruno Henrique mais jogando por dentro como um centroavante do que o Bruno Henrique extrema esquerda ali, né, de velocidade. É o Bruno Henrique mais experiente, o Bruno Henrique jogando mais perto do gol, ele gosta de fazer muito gol. Quando estava naquela fase lá do Jorge Jesus... e o Tite convocou, usou muito pouco e numa outra função. Então, assim, de repente, agora, se ele for, né, de fato, observar como o Dorival está enxergando. Se é para botar ele pelo lado ou se é para testar ele por dentro ali, como ele está sendo usado pelo Felipe, que está indo muito bem. Tanto que a contratação do Juninho, mesmo que eu acho que ele não está apto também, né? Ainda está machucado. Mas vê que era uma contratação para ocupar aquele espaço enquanto o Pedro não voltava. E o Bruno está cumprindo muito bem aquele lugar. Né? E aí, olhando para o outro lado, olhando para esse Vasco do Carille, tem primeiro um certo constrangimento, mas que o Pedrinho disse que está solucionado, que a maioria do elenco concordou com o Nilton Santos. Mas não todos, né? O Coutinho fez parte do movimento dos jogadores que criticaram o uso de gramado sintético no futebol brasileiro. E o Coutinho, claro, Rafa, tem todo o direito de se colocar como jogador. É até legal que os jogadores façam algum tipo de união por qualquer coisa que seja importante que eles entendam para a saúde deles. Mas não chega a ser o problema do campo do Coutinho nesse momento na temporada pelo Vasco. Tá faltando ainda o futebol que ele é capaz de demonstrar, né? Ainda tá faltando a torcida ecoar a musiquinha, né, da apresentação dele, que a barreira vai virar baile com atuações do Coutinho. O Coutinho voltou querendo demais. Não é o que a gente tá já vendo. Já tem até um meme da torcida brincando que não foi querendo tanto assim, né? Mas, na verdade, a gente sabe que ele tá querendo. E essas são as informações que ele treina muito, se dedica muito. Mas a brincadeira é porque em campo ainda não mostrou que a expectativa é que se tem altíssima nele, né? Era uma expectativa altíssima, o que era um perigo também, né? Porque o jogador está voltando e tem toda uma adaptação, acabou se lesionando. E claro que o jogador pensa nisso, né? Um campo diferente, que vai... e aí, essa é a discussão, né? Não é porque é sintético, é natural. Um campo ruim pode causar lesões nos jogadores, como o Dudu se lesionou no Allianz, né? O Moça Bonita já lesionou alguns jogadores nesse campeonato. Moça Bonita, exatamente. Então, assim, não tem muito isso. Mas o Coutinho está precisando ainda mostrar esse futebol. Eu acho que as questões também do Vasco de mudança de treinador, de pegar um novo treinador agora. O Carille está fazendo o trabalho dele, está fazendo o que ele pode. Tentar construir ali, porque nem Payet e nem Coutinho conseguem entregar tanto para jogarem juntos. Então, você não consegue nem fazer essa adaptação, tentar um time mais construtivo, um time mais criativo, porque esses jogadores têm qualidade técnica para isso, mas fisicamente eles não conseguem ser aproveitados dessa forma. Então, você sempre precisa ficar revezando um ou outro. Agora, finalmente, chegaram jogadores de velocidade, né? Pelo menos uma opção de velocidade que o Vasco precisa para não pegar, ficar fazendo dobra de lateral, para não pegar e ficar sempre naquele jogo mais batidão, que a gente fala que é o Piton chega na linha de fundo e cruza essa bola e o Verratti que lute no meio de tantos zagueiros. Verratti então, assim, só tem um gol contra o Flamengo. Apesar de ser um jogador decisivo pro Vasco, nesse clássico tem poucos gols. Então, assim, isso tudo... Um do 6-1, né? É verdade. Foi nesse jogo. É isso. Ele faz 1-0, tem um golaço até. Isso. E para amanhã tem a possibilidade, você falou das novidades, o Lloyd está à disposição, todos estão regularizados, né? O Lloyd Augusto, além do Nuno e do Garré, e o Tietê, que é a dúvida, né, ainda para essa partida do lado do Vasco. É isso, mas é um jogador importante, eu acho. Foi uma boa contratação para o Vasco dentro das suas limitações. E está se estruturando, está tentando, só que ainda é um trabalho inicial.
né? Então, quando você vai tentar bater de frente com esses outros clubes, e aí um deles é o Flamengo, que está muito bem estruturado, realmente fica desleal, na minha opinião, até para clássico, que a gente sabe que é onde tudo pode acontecer e onde essas diferenças muitas vezes ficam menores. O jogo do Vasco contra o Flamengo, assim, passa pelo defender. Exato. Não dá para ir mano a mano. Mas tem aquele lado. O Botafogo, que na época com o Leiria, na Copa da Supercopa, entrou com uma proposta de também todo mundo lá atrás. E não adiantou. Não, porque o Flamengo, naquele caso, tinha chuva também e tudo mais, mas não deixou o Botafogo sair com um jogador de velocidade nas costas de ninguém, né? Que a ideia era a quebrada do Barbosa nas costas do Wesley. Não rolou. Rolou uma vez ali. No caso agora, se o Vasco fizesse isso, era a mesma situação, mas tem que ver que alguns times têm tentado e não têm conseguido. Simplesmente se defender. Isso aí. Agora ele vai ter jogador de velocidade. De repente ele muda uma estratégia, porque também trazer o Flamengo pra cima e deixar o Flamengo em cima é complicado. O Flamengo faz 1-0. Não, e é cansativo, porque é um time que vai precisar ficar correndo atrás da bola o tempo todo, e você manter uma intensidade como essa, com jogadores com histórico de lesão recente, também é ruim. A gente está falando de um início de temporada ainda, em que essas diferenças estão tentando ser equilibradas, né? As diferenças físicas. Vamos ver como é que vai funcionar, então, amanhã, 5h45, 15h06, aqui na tela do Sport TV, também no Premier. Tem o primeiro jogo dessa semifinal, Vasco e Flamengo. E, ó, atenção, mais uma notícia do Cartola. Opa! Meus amigos, inclusive, olha só essa notícia aqui, ó, que saiu agora há pouco, né? Melou. Santos não apresenta garantias ao Flamengo e Thiago Maia permanece no Internacional. Ou seja, o Internacional, que não fez o pagamento das 3 parcelas atrasada, iria passar para o Santos, que faria o pagamento das 3 à vista, ou seja, pagaria lá os 700 mil euros ao qual o Inter está devendo, e depois, né, continuaria pagando as parcelas normalmente. Não aconteceu porque o Santos não apresentou as garantias, ou seja, aí o Flamengo autorizasse a negociação, o Thiago Maia ia para o Santos, chegava na hora de receber, cadê o dinheiro? Então o Flamengo fez certo, não tem garantia, não tem negócio. E agora vai ter que continuar, né, esperando o Internacional pagar a sua dívida, né? O Inter que não pagou nem a primeira parcela ainda referente à venda, à compra, né, do Thiago Maia junto ao Flamengo. Tá na hora do Flamengo começar a ser mais enérgico com essa situação aí do Thiago Maia, que já passou de todos os limites. Amanhã, né, ou melhor, neste sábado, né, teremos Flamengo e Vasco, jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca no Newton Santos. Vai pegar fogo, né? Vai pegar fogo no estádio do Botafogo, que virou fumaça, né? 2 vice-campeonatos. Galera, é o seguinte, hein? Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrito. Inscreva-se. Do lado tem um sininho, ativa a notificação no sininho, coloque em todas as notificações. E peço a você também, na humildade, para deixar o seu like, é o botãozinho do dedinho para cima. Os créditos vai para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto? Daqui a pouquinho eu trago mais novidades do Mengão pra vocês. Fica ligado, hein? Porque é muita notícia, muita informação do Clube de Regatas do Flamengo. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!